Queridos, com muita alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Louvo a Deus por essa oportunidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Jesus eternamente. Amém. Os irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade, a igreja está de pé. Quero ler o texto, o subtema que foi escolhido para ser abordado neste terceiro dia, no 9º simpósio aqui da EBD da Igreja do Jardim Itapuã. Está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3, versículo 3. Enquanto os irmãos estão procurando, quero externar a Deus minha gratidão, louvar a Deus pela vida da direção dessa igreja, na pessoa do pastor Diogo. Quero louvar a Deus por cada obreiro dessa casa, amém, que estão na minha retaguarda, o Admilson, Lucas, amigos. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando o pastor Diogo, o ministério do Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. E na pessoa do pastor Diogo, quero externar minha gratidão a todos os irmãos, todos os alunos da EBD, professores, enfim, toda a diretoria que faz parte desse trabalho tão especial. A ferramenta mais importante de ensino da nossa igreja é a EBD. Então, louvo a Deus por esse trabalho tão rico, tão especial e tão produtivo aqui nesse bairro, nessa região e nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos lá do Parque de Jandaia, Rei, Josué, irmão Marley, irmão José Vieira, Gilson, enfim, todos os irmãos que estão aqui nesta noite para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Os irmãos acharam o texto sagrado? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Fala assim o versículo 3: Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só o versículo 3, amém? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Curva a sua fronte. Pai, no nome de Jesus eu te louvo por esta rica oportunidade. Te louvo, Pai, por cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Te louvo por esse trabalho tão especial, por essa semana de simpósio que o Senhor preparou para essa igreja. Te louvo por tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, tudo aquilo que o Senhor ainda irá falar com o teu povo aqui nesta igreja. Senhor, o meu desejo é que o Senhor fale com cada alma, com cada coração que aqui entrou. Não permita, Pai, que saiamos daqui da forma que chegamos. Ah, Deus, eu creio na Tua palavra, e eu sei que ela não volta vazia. Eu sei, Pai, que entrou pessoas aqui precisando, Pai, ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, e eu creio, através do Teu Espírito Santo, o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite. Então, Deus, a palavra é Tua, a igreja é Tua, o pregador pertence a Ti. Fale conosco, e a nossa alma viverá. Fale conosco, porque é tudo que nós precisamos nessa noite, é ouvirmos a Tua voz, Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar vosso assento, irmãos. Glórias a Deus. Queridos, o pastor Diogo já justificou. A minha família não está me acompanhando hoje, porque eles estão no trabalho na nossa igreja do Parque de Jandaia, o culto com as crianças. Mas eu trago a paz da minha família para todos os irmãos dessa amada igreja. Amém? Sempre que eu retorno aqui nessa igreja, nessa tão amada igreja, eu sempre louvo a Deus pelo carinho que os irmãos têm para com a minha pessoa. Falo para o pastor Diogo que eu não sou digno, tanto carinho, tanta honra. Me sinto muito lisonjeado, muito grato a Deus por cada irmão que ora pela minha vida. Quando eu recebo esse convite para ministrar, é o 4º ano, né, pastor? É o 4º ano seguido, consecutivo, que Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui contribuindo, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. Então, com muita alegria nessa noite, irmãos, eu quero mencionar e parabenizar a diretoria da EBD, o pastor dessa igreja, por esse tema tão rico e tão necessário para os nossos dias. No mundo onde se prega tanta facilidade,
Em um mundo onde o evangelho verdadeiro não está sendo mais ministrado, eu louvo a Deus quando me deparo com temas como esse, que nos confronta, que fala que o verdadeiro evangelho, ele traz uma transformação de dentro para fora. O evangelho provoca uma mudança de mente. E eu gostei da temática escolhida, que Deus ele não muda apenas o destino, mas ele transforma também a nossa mente. Isso é evangelho. A carta de Paulo aos Colossenses fala de evangelho do começo ao fim. Obrigado. O evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. O evangelho fala de um Deus que nos amou, mesmo nós estando mortos em ofensas e pecados. O evangelho fala de um Deus que nos amou, o texto fala em Romanos, mesmo quando não merecíamos, e ainda não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou, nos tirou do império das trevas, conforme Colossenses, Paulo fala aos Colossenses, e nos transportou para o seu reino, do seu Filho de amor chamado Jesus Cristo. Evangelho é mudança. Evangelho fala de graça. Evangelho fala de misericórdia. Evangelho fala de mudança e transformação genuína. E Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele escreve para uma igreja que estava enfrentando muitos desafios. E os 3 principais desafios que a igreja de Colossos estava enfrentando eram as heresias. 3 principais. A primeira grande heresia que a igreja de Colossos enfrentava era o perigo do legalismo, porque era uma igreja composta por muitas etnias, muitas pessoas distintas. E na igreja de Colossos, Paulo ficou sabendo, porque essa é uma carta da prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e através dos seus discípulos ele tem notícias dessa igreja querida e amada. E ele ficou sabendo que nessa igreja o legalismo estava querendo entrar. E resumindo, o legalismo eram os judaizantes ou os judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam que os novos cristãos vivessem e abraçassem as velhas práticas do Antigo Testamento, da Torá, da lei de Moisés. Eles queriam tirar o mérito da graça na salvação. Para eles, para essas pessoas legalistas, a salvação em Cristo Jesus precisava de algo a mais, de um preceito a mais no dia a dia. E Paulo escreve para combater esse legalismo. E o que nos preocupa é que ainda hoje o legalismo ele entra em nossas igrejas de maneira sorrateira. É um preceito do homem, é um mandamento desta terra, que quer complementar a obra específica e genuína da salvação, que é exatamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, a igreja de Colossos enfrentava o legalismo. A igreja de Colossos também enfrentava o perigo do misticismo. Era uma mistura de muitas religiões, muitas. E aí nessa igreja de Colossos, o sincretismo religioso estava querendo entrar também. Então nessa igreja não tinha nenhum problema em ser cristão, mas também adorar outros deuses. E aí Paulo escreve essa carta também com esse propósito, de dizer, não, o evangelho é genuíno, ele não pode haver mistura. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Ele é o primogênito, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio dentre os mortos. Ele tem toda a preeminência, conforme capítulo 1, versículo 18. Primeiro perigo dessa igreja, o legalismo. Segundo perigo, o sincretismo religioso. E o terceiro perigo que rodeava essa igreja era o ascetismo. E o que é isso? É aquela velha ideia, aquela velha religião de que
você precisa sacrificar o seu corpo como forma de penitência para merecer a salvação ou ser aceito por Deus. O ascetismo estava permeando também essa igreja de Colossos. E Paulo escreve exatamente para combater essas três heresias e dizer que a salvação é uma obra exclusiva de Cristo Jesus e o homem não merece nada, é tudo pela graça. Tudo pela graça, através da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, de maneira muito peculiar, preste atenção, porque Paulo faz isso em praticamente todas as suas cartas. Primeiro ele começa trazendo a parte teórica da doutrina. Ele vem explicando passo a passo como que acontece a doutrina, os mandamentos. Paulo começa as suas cartas trazendo uma base teológica, explicando. Mas o que eu gosto das cartas de Paulo é que depois que ele dá toda a parte teórica, ele sempre termina com a parte prática. Ele começa com a teoria, explicando todo o passo a passo da nossa teologia, mas ele sempre termina com a parte prática. E aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, ele fala de toda a teologia. Ele vem explicando Cristo, o que Cristo fez, a obra de Cristo, a salvação, como Cristo nos transportou do império das trevas para o reino de luz. E aí nos capítulos 3 e 4, Paulo vem para a parte prática. E o que é a parte prática? Eu quero ser muito prático nesta noite, assim como o apóstolo Paulo é. Paulo, nos capítulos 3 e 4, principalmente nos versículos que nós iremos ler daqui a pouco do capítulo 3, ele vem nos mostrando o que essa salvação ortogada por Cristo na cruz influencia no nosso dia a dia. Paulo explica tudo o que aconteceu na eternidade, o plano de Deus para salvar o homem. Mas nos capítulos 3 e 4 ele vem mostrando como que essa salvação se aplica. Quais são as implicações práticas de Cristo ter morrido por mim na cruz do Calvário? O que isso muda no meu dia a dia? O que o ato de Cristo, ao se entregar na cruz, ao ressuscitar, traz de mudança prática para o meu dia a dia? No meu trabalho, o que a obra de Cristo traz de impacto no meu trabalho? O que a obra de Cristo traz de influência na minha casa, na minha família? Ao assentar-se com os meus filhos para compartilhar uma refeição, o que a obra de Cristo tem de influência no meu dia a dia? Jovens, nos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento, o que a obra de Cristo tem de influência, de impacto? Nas relações pessoais, profissionais. Então essa carta é extremamente prática. E ao estudar essa carta, ao ver o tema, eu falei, Senhor, os irmãos Itapuãs são corajosos, né? Porque é uma carta extremamente pastoral. Eu estava vindo e falando, meu Deus, isso é um tema, é uma mensagem para ser abordada no culto de terça-feira. Mas eu falei, se o Senhor permitiu esse tema, eu tenho certeza que há uma necessidade na igreja. E todos os dias você percebe que tem um elo, uma ligação, né, pastor? Nos temas que foram escolhidos para esse tão amado simpósio da IBD. Então, irmãos, de maneira expositiva, eu quero ler com os irmãos. Olha só, capítulo 3, ele diz assim, se o irmão da mídia conseguir projetar, vai me ajudar demais, querido. Isso, olha lá, versículo 1, capítulo 3. Você que tem a Bíblia, aluno da IBD, ama a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Portanto o que, irmãos? Paulo começa o capítulo 3 já trazendo uma conclusão dos capítulos 1 e 2. O portanto que inicia no capítulo 3, versículo 1, ele está já concluindo tudo aquilo que ele já abordou no capítulo 1 e 2. Ele deu toda a teoria no capítulo 1 e 2.
Aí ele abre o 3 falando, ó, tudo isso que eu ensinei, portanto, tudo isso que eu ensinei no capítulo 1 e 2, não dá tempo da gente entrar nos pormenores, mas a parte teológica da salvação em Cristo Jesus, eu já ministrei. Portanto, a partir de agora, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aqui, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu sei que já tem um tema, é sepultados com Cristo, rompendo com o passado. Mas se eu pudesse dar um outro tema para essa mensagem, é quais são as evidências da verdadeira conversão? Quais são as evidências da verdadeira conversão? Tem gente que ainda pensa que ele é reconhecido como um cristão verdadeiro por conta da roupa que ele usa. Não vim aqui falar sobre usos e costumes. O cristão sabe como deve se portar e se vestir. Não é o tema da mensagem. Mas tem gente que acha que a verdadeira conversão se dá pela roupa que ele veste. Não é. Outros acham que a verdadeira conversão se dá pelo título que ele tem. Não, eu sou pastor. Tem alguns que até ficam indignados quando não chama ele pelo título, né? Nunca mais vou voltar naquela igreja porque ele não me chamou pelo meu título. E tem gente, infelizmente, que acha que a conversão se dá pelo título que ele tem, pelo cargo que ele desempenha na igreja. Não é. Então, nesse capítulo 3 e 4, Paulo, ele mostra, assim, ó, vocês vão entender daqui a pouquinho, de maneira muito prática, no dia a dia, quais são as evidências. Como que eu olho para uma pessoa e falo, verdadeiramente essa pessoa é crente? Quais são as evidências? A primeira grande evidência desse texto sagrado é: quem é um verdadeiro convertido, aquele que realmente nasceu de novo, conforme João 3, Jesus conversando com Nicodemos, falou para ele, você é um mestre da lei, mas eu te digo que você precisa nascer de novo. Então quem nasce de novo, uma das evidências do verdadeiro novo nascimento, daquele que se converteu de verdade, da conversão genuína, é que essa pessoa, ela sempre vai desejar buscar e pensar nas coisas do céu mais do que as coisas que estão aqui nessa terra. Versículo 1 e 2 de Colossenses 3 fala isso muito claro. Quem é novo convertido, quem é verdadeiramente convertido, quem se converteu de verdade, ele pensa mais nas coisas do céu do que nas coisas dessa terra. No versículo 2 ele continua dizendo, ó, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. O desejo dele, o pensamento dele é muito maior pelo céu, pela eternidade, do que pelas coisas efêmeras dessa vida, do que as coisas passageiras dessa terra. Essa é a primeira evidência de quem realmente se converteu. A vida dele, esse mundo não satisfaz mais ele. As coisas dessa terra não conseguem preencher a alma dele. A satisfação dele é exatamente nas coisas que são de cima. Ele vive almejando o céu. E uma das marcas dessa nossa geração, paz, meus irmãos, sabe qual que é, irmãos? Não é saudosismo, tá? Não é saudosismo. Mas eu ainda sou do tempo, eu peguei o finalzinho de uma geração que quando o pastor, o mais simples que fosse, qualquer mensagem falasse assim, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo vai voltar. Era um avivamento instantâneo na igreja. A igreja reagia, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. E hoje em dia parece que essa expectativa é algo utópico. Quando se fala Jesus está voltando, vai voltar. Teve uma jovem, ao conversar com ela sobre a volta de Cristo, eu falei, Jesus vai voltar, Ele está voltando. Você tem que estar preparada para a volta dele. Ela falou, irmão César, eu sei que Jesus vai voltar, mas bem que ele poderia esperar eu pelo menos casar primeiro, né? Já passei dos 30, eu queria pelo menos casar, irmão César. Eu estou a vida toda querendo casar e Jesus vai voltar. Eu sei disso, mas será que ele poderia pelo menos esperar?
soa meio que, hilárico, mas é uma realidade que mostra que o coração dessa geração não está realmente na eternidade. Está aqui, Oh, Jesus. Fala, Deus. E a segunda evidência de quem se converteu de verdade, e é o tema dessa mensagem, sepultados com Cristo, rompendo com o passado, está a partir do versículo 5. O 3 diz assim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, que é o tema desse dia. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo dá toda a base teológica. Ele fala: vocês já estão mortos. E aqui ele faz aquela analogia exatamente com o que o pastor Diogo leu lá de Romanos 6. Nós entendemos que através da morte de Cristo e no ato do batismo, o velho homem deve ser sepultado. E quando esse homem ressurge das águas batismais, desse ato físico, mas com simbolismo espiritual, esse homem ele deve levantar-se para uma nova vida. Aquele homem que foi sepultado, ele deve ficar lá. É por isso que o texto fala: porque já estáis mortos. Paulo fala: e se vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, vocês devem viver nesse mundo de uma maneira totalmente diferente. E aí, de maneira prática, quais são as evidências? E aí Paulo vem com uma lista não tão grande assim, não tão exaustiva, mas uma lista tão prática, que mostra exatamente como que a pessoa que se converteu de verdade deve viver no seu dia a dia. E o versículo 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros, ou a nossa natureza, em outra tradução, que estão sobre a terra. E ele começa a falar da lista, das coisas, dos hábitos que o velho homem tinha, mas que a partir do novo nascimento, da ressurreição com Cristo Jesus, ele deve inculcar na sua vida, modificar na sua nova maneira de viver. Eu acho interessante, irmãos, desse tema, que é exatamente isso. Deus, ele não muda apenas o nosso destino, e eu louvo a Deus por isso. Paulo fala que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Era o nosso destino. E a conversão é exatamente quando Cristo nos tira dessa direção de inferno, de morte, reino das trevas, e nos transporta. A palavra é transportar. Tira de um local e coloca em outro. Ele muda o nosso destino. Era morte, inferno, condenação eterna, e agora nós temos direito ao céu. Era morte, agora é vida. Era inferno, agora é céu. E o interessante, irmãos, que nesse processo, desse novo destino, nessa nova caminhada até o retorno dele, ele vai transformando a nossa mente. Ele muda o nosso destino, mas no processo da caminhada até o novo destino, nesse inteirinho até a volta de Cristo, para buscar a sua igreja, ele vai transformando a nossa mente. Para quê? Qual o objetivo dessa transformação da mente? Romanos 2, essa metanoia. Qual que é o objetivo? O objetivo é que, ao sair desse ponto inicial de perdição, e ao chegar no ponto de destino, nesse processo, o objetivo de Deus para transformar a nossa mente é que, ao chegar no encontro com Cristo, triunfante, glorioso, eu esteja mais parecido com Cristo do que quando Ele me encontrou. Esse é o processo. Efésios, Paulo fala isso. Nós precisamos crescer a tal maturidade que cheguemos à estatura de Cristo, o
o varão perfeito. Então, nesse processo, de um ponto inicial até outro, a nossa mente é transformada. E aí, dia após dia, eu vou sendo transformado. A minha mente, as minhas ações, os meus desejos, as minhas vontades, elas vão dando lugar à pessoa bendita de Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a lista que ele fala, irmãos, olha só que coisa extraordinária. Paulo começa a lista falando de pecados morais relacionados com a sexualidade, versículo 5. Ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E aqui eu preciso dividir em duas classes esses pecados relacionados por Paulo. Primeiros 3: fornicação. Segundo, a impureza. E terceiro, a afeição desordenada, ou em outras traduções, a paixão lasciva. Irmãos, preste atenção. O meu desejo é que nesta noite, essa palavra, ela sirva como um espelho para as nossas vidas. E que ao olharmos e identificarmos esses pecados que falam da velha natureza e que ainda talvez habitem a vida de muitos cristãos, que nessa noite sirva como um espelho e você possa refletir e falar: Senhor, realmente eu preciso me libertar desse pecado, Senhor. Esse é o objetivo desse simpósio, é trazer essa mudança de mente e dizer que quem pratica essas coisas aqui relacionadas por Paulo não mortificou o velho homem, não mortificou. E há, irmãos, uma guerra contínua nas nossas vidas. Todo dia nós enfrentamos a maior guerra que o homem enfrenta. Tem gente que ainda acha que a guerra lá do Irã, né? Ou que a guerra da Rússia com a Ucrânia é a guerra mais terrível que a humanidade vai enfrentar. Ou que a segunda, a primeira guerra, ou talvez a terceira guerra mundial. Não. A maior guerra que o homem enfrenta, ela se passa todos os dias dentro de si mesmo. E tem que vencer todos os dias 3 inimigos. Primeiro, o mundo, esse sistema corrompido que nós habitamos. Segundo inimigo, nós temos que vencer o diabo, o nosso adversário. E o pior dos 3 inimigos que eu considero, que o apóstolo Paulo também considera, que é a nossa própria natureza caída, o velho homem, a carne. Lutero disse uma frase que eu amo ela e tem tudo a ver com esse texto. Lutero disse que eu pensei que o velho homem havia sido morto no momento que eu me batizei nas águas batismais. Mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que ele sabia nadar? Então, todo dia o cristão tem que lutar essa guerra interminável, como diz o hino, né? Essa guerra interminável, na qual o cristão não deve se render, porque se ele se rende, a velha natureza volta a reinar. Então há uma guerra nessa dualidade, é o velho homem tentando ressurgir, e o novo homem que está sendo transformado e gerado em você, a imagem de Cristo, ele está guerreando com o velho homem. E Spurgeon diz que quem você alimenta mais vai vencer essa guerra. Tem outro teólogo que diz que é como se no interior do homem habitasse 2 cães ferozes. Ele usa até a figura de 2 pitbulls. E ele fala que quem você alimenta mais é o que vai sobressair na sua vida. Se você alimentar a carne, o velho homem vai sobressair. Mas se você alimentar o Espírito, o novo homem, gerado em Cristo,
Ele vai vencer essa guerra que você enfrenta todos os dias. Primeiro pecado, a fornicação, versículo 5, ou em outras traduções, Paulo usa a palavra prostituição. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é porneia, e porneia é todo tipo de relação sexual ilícita e fora do casamento. O velho homem, que ainda não ressuscitou com Cristo, ele vive uma vida de prostituição. E aqui a prostituição é uma lista interminável. É o adultério, é a fornicação, o sexo entre jovens antes do casamento, algo que está se tornando banal em nossos dias. Pasmem os senhores que tem igreja, que se o pastor se levantar para disciplinar ou corrigir jovem que caiu nesse ato de pecado e tem que se arrepender e ser disciplinado para retornar à comunhão, tem pai que fala: não, pastor, não precisa ser tão extremista, deixa que eu oriento meu filho. E a orientação de muitos pais não tem sido com base na Bíblia, Gilson. Tem sido, não, a minha orientação para ele é que ele se preserve, use preservativo, e a vida dele, o seu parceiro, fique entre os dois dentro de 4 paredes. Esta era a realidade dos cidadãos de Colossos, uma cultura greco-romana que os prazeres tinham que ser liberados. Não, o importante é dar vazão aos seus desejos, o importante é ser feliz, o importante é ouvir o coração, é satisfazer os desejos da carne. Aí Paulo vem dizendo: vocês que estão mortos com Cristo Jesus, primeiro, não vivam mais em fornicação, não vivam no adultério, não vivam de maneira leviana, infiéis, com práticas que desagradam a Deus. E aqui, irmãos, essa palavra porneia, o significado principal é vender. É alguém que, por causa de um prazer, de um desejo, ele vende o seu corpo. Mas também não é somente quem vende o corpo como uma prostituta, é quem compra por esses prazeres. E pasmem os senhores, esse dado aqui, eu fiz questão de pesquisar, porque hoje em dia, não, segundo as estatísticas, não, eu pesquisei, e tem uma associação, que eu pesquisei aqui o nome, eu fiz questão de colocar o nome dela aqui, olha só, eu fiz questão de pesquisar para que os irmãos vão atrás da fonte. O Barna Group, o que esse instituto constatou? Que 54% dos homens cristãos, eles acessam conteúdos pornográficos na internet. Crente, homens, que todo dia, no celular, no computador, na TV, ele tem acesso a esses conteúdos pornográficos. E essa atitude é um pecado que se enquadra nessa palavra chamada porneia, a prostituição que Paulo coloca nessa relação. E pasmem os irmãos, não são só os homens, tá? 15% nessa pesquisa fala de mulheres que também tem esse vício e tem essa prática de pecado acessando conteúdos pornográficos. Cristãos, homens e mulheres, que estão caindo aqui nessa prática do velho homem. Grupo Barna constatou essa pesquisa. Irmãos, a segunda palavra que Paulo usa é impureza. Ele fala de fornicação e fala da impureza. Impureza, aqui a palavra no original traz o sentido de uma ferida cheia de pus.
E o que são impurezas sexuais? É todo tipo de relação que você, ao ouvir, o seu coração, a sua mente já fica indignado. E aqui o que entra nessa palavra de impureza sexual é relação homossexual, é relação de homens com os animais, são relações de parentes. Paz, meus irmãos, mas hoje em dia a gente escuta rotineiramente mães tendo relação sexual com os filhos, sogros com as noras, irmãos e irmãos. A gente olha assim e fala: meu Deus. E nessa cultura aqui, e infelizmente ainda hoje, a gente vê muitos casos desse tipo de prática. E tudo isso se enquadra na fornicação, na prostituição, mas também nas impurezas, nessa perversão sexual. E nesse grupo de práticas sexuais, a terceira que Paulo fala e também a afeição desordenada, ou a paixão lasciva. O que é isso? É um impulso que não descansa até ser satisfeito. É a paixão desenfreada, louca. Sabe aquelas notícias que você vê jovens tirando a própria vida ou matando a outra pessoa por causa de uma paixão? Não. Se ele não for meu, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que é isso? É isso que Paulo fala, de uma afeição desordenada. Eu amo ela vai ter que ser minha de qualquer jeito. Esse pecado da afeição desordenada foi o mesmo pecado que habitou no coração de Davi. Lembra? Quando ele caiu em adultério com Batseba. Estava lá no palácio, no tempo que os reis deveriam estar na guerra. E é sempre assim, né? Quando não estamos no local que Deus destinou para que estivesse, a gente sempre acaba cometendo algo que não deveria cometer, né? Era para estar na guerra, né, Isaac? Estava lá de boa, olhando do palácio. Daqui a pouco olha uma mulher tomando banho, olhou, olha de novo, olhou. Todo pecado começa com os olhos. Por isso que Cristo falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, vai habitar em trevas. Olhou. Ao olhar, ele desejou, porque o desejo começa com os olhos. Olhou, bonita. Segundo ato, segundo movimento, vem para a mente, vem para a parte da análise. Quem que é? A mulher de Urias, é casada. Meu Deus. Não, manda vir aqui. E aí os irmãos conhecem o desfecho da história. Ele não parou enquanto seu desejo não foi saciado. E aí os irmãos sabem a série de consequências que ele teve por causa desse ato, por causa dessa afeição desordenada. Enquanto não satisfaz, a pessoa não consegue ficar sossegada. O mesmo pecado que habitou no coração, de Aminon, quando ele possuiu a sua irmã Tamar, quando ele violentou da sua própria irmã por causa desse pecado. É uma afeição desordenada, é um desejo louco, promíscuo. E esses três pecados, irmãos, principais que Paulo começa, estão relacionados com a área sexual. E por que Paulo começa falando justamente do velho homem, apontando para essas práticas sexuais, irmãos? Para a prostituição, para a impureza e para a afeição desordenada, porque essas coisas são prejudiciais para qualquer cristão, irmão. Mas é homem de Deus. Não, ele não recebeu vacina contra a imunidade, contra esse pecado que tem devastado muitos homens de Deus. Não recebeu injeção de imunidade. Essas práticas têm destruído casamentos, famílias e ministérios. Sabe por que José
conseguiu vencer a mulher de Potifar nessa tentação. Sabe como? Não existe homem santo, escute, não existe nenhum homem santo, obreiro, pastor, músicos, irmã, dirigente, discípulo de oração do coro, né? Não, essa é de oração. Irmãos, se brincar com isso daqui, cai. Não existe, não existe. Por isso que com esses pecados, com essas tentações, a orientação bíblica é, fuja. Fugir da aparência do mal, foge. Não existe supercrente para vencer essas tentações. É o velho homem, sabe? Olhou, desejou. Olhou, já quer. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer isso para você nesta noite. Cuidado com as mínimas brechas, para você não cair nesses pecados sexuais aqui. Cuidado. Ao estudar esse texto, eu falei: Senhor, dá para mudar não, Senhor? Um pouquinho para ser mais amena, né? A mensagem um pouco mais leve. Não tem, irmão. É Paulo. Então nessa noite eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Você que porventura estiver caindo nessas tentações, nesses 3 atos de tentação que revela a natureza do velho homem, em nome de Jesus, nessa noite, peça perdão a Deus. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre, o seu fim é de destruição. Então, tampe as brechas. A ética e a moral, irmãos, ela é quebrada aos pouquinhos. Começa com filme, começa com seriado, começa com... Não, é só uma saidinha. Eu falo isso para os jovens lá da nossa igreja: cuidado. Não, mas é só Falaram recentemente para mim, na mesa da minha casa, eu orientando o jovem, falando: não, mas é só um gole, sério. Isso não vai me viciar, não. Eu tenho domínio sobre isso. Falei: cuidado, não brinque com o pecado. O cristão não deve brincar com essas coisas, irmãos, porque o pecado, ele mata o homem, ele afasta o homem de Deus. Então, cuidado com essas práticas, cuidado. Conta-se a história. Olha só que coisa interessante. Agostinho de Hipona, para mim, o maior teólogo do primeiro milênio da história da igreja, o maior. A história fala que ele tinha uma vida extremamente devassa antes de se entregar a Cristo, antes de ter um encontro com Cristo. Ele tinha a vida totalmente na promiscuidade. Esses pecados aí era algo comum na vida dele. E o texto fala, a história fala, que depois que ele se converteu, teve um encontro com Cristo. Ele estava caminhando em Hipona, sua cidade, e ele fala que ele escuta a voz de uma mulher: Agostinho! E na mente dele já lembra: opa, essa voz eu conheço. Ele lembrou que era uma das suas mulheres, uma das suas amantes da sua vida pregressa. E o que ele faz? Ele começa a andar mais rápido. Eu vou fugir, não vou parar não para conversar com essa mulher. É tentação. E a história fala que quanto mais ele andava mais rápido, essa mulher parece que apressou o passo, sabe? Acelerou o passo para encontrar com ele. E quando estava bem próximo de se encontrar com ele, ela falou: Agostinho, ei, sou eu, Agostinho, você não está me reconhecendo? Aí ele falou uma frase que tem tudo a ver com essa mensagem. Ele olha para ela e fala: eu estou te reconhecendo, mas eu não sou mais o velho homem. Eu não sou mais aquele homem que você conheceu. Então,
O crente que entende essa teologia de que ele precisa mortificar a velha natureza para que Cristo habite nele e ele vença esses pecados, ele não brinca, irmãos, com essas tentações, ele foge. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer, como Paulo disse aqui nessa carta aos Colossenses, quando você se deparar com essas tentações, com esses pecados, né, você possa falar como Paulo: eu já estou morto, e apresentar o certificado, a certidão de óbito. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele fala que o verdadeiro cristão, ele anda com a certidão de óbito no bolso. E todas as vezes que ele é tentado, Carol, ele apresenta: ó, eu estou morto, isso não mais governa a minha vida. Quando ele se depara com uma situação como essa, ele: opa, Cristo habita em mim. Quando o velho homem tenta ressurgir, aquele desejo, aquela vontade, ele: Senhor, governa a minha mente, governa o meu coração, governa as minhas decisões, Senhor. E só dessa maneira ele consegue vencer essas tentações. Aleluia! Pecados sexuais. Mas também ele fala, irmãos, de duas outras coisas terríveis que não pode habitar o coração do crente. Olha lá: a vil concupiscência e a avareza. O que é isso, a vil concupiscência? São desejos malignos, sabe? Desejos por coisas que desagradam a Deus. Isso é a vil concupiscência. E a avareza, esse pecado aqui, nem precisava falar. Os irmãos sabem o que é a avareza. É o desejo de sempre ter mais. É uma insatisfação contínua. É aquela pessoa que faz de tudo para levar vantagem contra o outro. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. Ele sempre quer ter mais. E aqui, essa questão da avareza não é somente na questão financeira, não. Irmão Marley, querido irmão Marley, a avareza também está relacionada com tudo aquilo que ele falou anteriormente. A avareza está relacionada com as questões sexuais. É a avareza pela fornicação, é a avareza, irmão Josué, pela afeição desordenada, e é a avareza pela vil concupiscência. A pessoa faz de tudo para satisfazer os seus desejos. Ela paga, ela compra, ela é capaz de fazer qualquer acordo para satisfazer os seus próprios desejos. É a avareza. Mas principalmente, quando Paulo fala aqui, está relacionado também com a questão financeira. É a avareza financeira. E tem um pastor muito antigo, o pastor Ronaldo, que ele falava: César, Deus ele é tão maravilhoso que se ele abençoar certos cristãos, essa pessoa desvia. É por isso que tem gente que nunca consegue romper na área financeira, porque Deus conhece o coração dela. E Deus sabe que a partir do momento que, se ele tem um terno, se ele compra o segundo, ele já muda. Já não olha para o irmão da mesma forma que ele olhava. Não, agora eu sou melhor. Agora eu me sinto superior a você. Se ele troca de carro, ele passa pelo irmão que está a pé, saindo da igreja, ele nem fala mais com ele. Isso está relacionado com a questão da avareza. E a pergunta que eu quero falar para os irmãos hoje, aqui no Jardim Itapuã, é: será que realmente morremos para o mundo? Ou essas coisas habitam ainda o nosso ser? Faça uma reflexão nesta noite. Será que essas práticas habitam ainda as nossas vidas? Ou será que realmente tudo isso foi crucificado com Cristo e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Ai, irmão César, essa palavra era para aquele irmão que não veio hoje. Não, ó. Já viu? Tem um irmão que falava, né? Que fala: essa palavra não tocou em nada em mim hoje, mas tipo brincando, né?
Essa palavra não foi nada para mim hoje, né? E, na realidade foi exatamente para ela, né? Ela falou, não tocou em nada em mim. Então, na verdade, é como eu precisava dessa palavra. Meu Deus, aleluia. Faça um balanço da sua vida. Faça um balanço das suas atitudes. Faça um balanço dos seus relacionamentos, da sua vida prática com Deus. Será que realmente morremos? Ou será que essas práticas ainda têm um resquício habitando em nossos corações? Pense, reflita, mude, porque Deus não muda apenas o nosso destino, Ele muda. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. E por essas coisas, versículo 6, varão, e por essas prostituições, avareza, e por essas coisas, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje em dia, tem gente que está vivendo pelo pragmatismo. O que é isso? Não, mas o importante é que está dando certo. Falaram para mim também essa frase na minha casa, quando eu estava aconselhando o jovem. Não, irmão César, mas isso aqui não tem nada a ver. Sabe aquela frase? Não tem nada a ver. Porque eu tenho um parente, falou, há menos de 15 dias, na minha casa, na minha mesa, comendo do meu pão, falou, não, mas eu tenho um parente que é muito bem de vida, e ele faz tudo isso daí que o irmão falou que é pecado, segundo a sua Bíblia, e ele tem uma vida excelente, é próspero, é empresário. Ele disse para mim, lá em casa, um dos jovens do Manaém, falou, não, irmão César, que é isso de pecado? Esse meu parente é muito bem de vida. E eu falei, e quem disse que a aprovação de Deus está nas coisas bem-sucedidas dessa terra? Nem tudo que está dando certo é sinal da aprovação de Deus. Na hora que a gente olha, irmão Malê, e fala, mas está tudo de vento e polpa, né? Está tudo prosperando, a conta, muito dinheiro, a família bem, a saúde bem. E aí, irmão Josué, a vida, a mente totalmente deturpada, longe dos caminhos do Senhor. E aí, do que vale? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final, lá no destino final, o que vai acontecer? Ele perder a sua vida, né? A sua salvação, a eternidade com Deus. Então, essa questão do pragmatismo com Deus, aqui no versículo 6 do capítulo 3, Deus fala, pelas quais coisas? Que coisas são essas? A prostituição, a avareza, a concupiscência, a lasciva. Mas aparentemente todos estão bem. Pequei, não aconteceu nada. Aí vai, peca de novo. E aí vive constantemente no pecado. Por quê? Tem nada. O importa é que eu estou bem. O importa é que minha vida, olha você. Ninguém sabe, Pastor Diogo não sabe, meu líder não sabe. Mas a Bíblia fala que pelas quais vem a ira de Deus. Deus é um juiz justo, irmão. Ainda que o ímpio tenha uma certa vantagem momentânea aqui nesse mundo, de uma coisa é certa: a ira de Deus, ela não falha. E um dia Deus pega esses filhos da desobediência e tem um tratamento específico com eles. E aí ele continua. Olha só o que mais ele diz. Essa lista, ela continua. Olha lá, o 7, varão, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Paulo fala, estas coisas que eu estou combatendo são coisas do velho homem, de outro tempo, quando vocês andavam no mundo, quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Mas hoje, essas coisas não devem mais habitar no coração de vocês, na vida de vocês. Essas coisas são coisas do passado, de um tempo passado. E aqui Paulo faz uma comparação. Essas coisas, essas velhas práticas, são pertencentes ao velho homem, à velha natureza. Ficou para trás. Quem está com Cristo tem uma vida nova. E
ele continua dizendo que tem mais coisa. Mas agora, despojai-vos também de tudo. E aí ele continua com mais uma listinha pequena, olha só. E ele continua falando de mais algumas coisas da velha natureza. Mas é que eu quero destacar essa palavra despojai-vos. Olha só que coisa interessante. Nesse processo da caminhada com Deus, já estou caminhando para a parte final do sermão. Redobre a atenção, isso aqui é muito importante. Nesse processo de caminhada com Deus, até o nosso encontro triunfal com Cristo, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, mortificar o velho homem, conforme o versículo 3. E a segunda expressão que Paulo usa aqui é despojar. Despojar é tirar uma roupa velha para colocar uma nova. Nesta mensagem de hoje do simpósio, eu estou me atendo apenas ao despojar. É tirar toda a prática do velho homem. É tirar. Se os irmãos perceberem, nos outros subtemas, tem a continuação daquilo que Paulo fala nos versículos seguintes, que é revestivos. Porque nesse processo de conversão e santificação, você tira as velhas vestes do pecado, mas você não fica nu. Spurgeon fala que a conversão não é Deus tirar, né? É você tirar as vestes do pecado e ficar nu, despido diante de Deus. Não. Você precisa se revestir com as novas vestes. Então, esse revestimento vai ficar para o irmão de amanhã, de sábado, domingo, né, pastor? Amém? Esse revestimento é depois, tá bom? Eu vou me ater apenas a esse despojar. Mas eu quero que os irmãos entendam que tem dois atos: é tirar a velha veste e colocar as novas vestes de Cristo Jesus. É tirar e depois colocar as novas vestes. Hoje é apenas o tirar. E o que eu preciso tirar, irmão César? A prostituição, a lascívia, a avareza, os desejos maus. É tirar. E não é tirar e um dia eu tiro, no outro eu coloco. Um dia eu tiro, no outro eu coloco. Paulo fala que Deus não trabalha com remédio. Preste atenção. A vida, a verdadeira conversão não é uma vida de remédios. Jesus falou que Deus não coloca remendo velho, né, em roupa nova. Não dá para misturar, irmãos. Quem se despojou das velhas vestes tem que deixar tudo para trás e ser revestido com as vestes espirituais de Cristo Jesus. E aí ele continua. Tem mais coisa, olha lá. O que eu tenho que tirar? E agora ele começa a falar de pecados sociais. Primeiro são pecados morais, pessoais, né? Prostituição, fornicação. Mas agora ele começa a falar de pecados relacionados com a comunidade. E que pecados são esses do velho homem? A ira, a cólera e a malícia. A ira, a cólera e a malícia. Da maledicência das palavras torpes da vossa boca. Irmãos, a ira, os irmãos sabem o que é. É um calor frequente. Ira e cólera são praticamente sinônimos, mas ira se trata daquela pessoa que está sempre injuriada, sabe? Você não pode dar um bom dia. Bom dia para quem? É uma pessoa irada, aquela pessoa que nunca está bem, sabe? Você olha para ela, parece que está constantemente chupando limão disso. É essa pessoa irada. A cólera é uma pessoa que até tem ira, mas é uma ira momentânea. Ela tem lapsos de ira. Vai muito do humor dela, sabe? É aquela pessoa que tem duas personalidades. É a pessoa da cólera. Então, a ira é a pessoa que está sempre zangada. Você olha assim, meu Deus do céu. A cólera é aquela pessoa que se ira, mas não com tanta frequência. Mas as duas coisas são pecados diante de Deus. E, infelizmente, ainda tem crente irado em nosso meio. Ou constantemente, ou momentaneamente, mas essas duas coisas são pecados e fazem parte da velha natureza. Pessoa que não tolera ser contrariado. Não, mas se não for do meu jeito, não fala mais comigo. Se a irmã sentar ali, eu vou sentar lá no fundo, porque eu não quero ter nem contato com ela. Se ela for a regente do ciclo de oração, eu nem participo dos ensaios.
Se ele for o novo líder do departamento, esquece. Não quero fazer parte. O que é isso? Ira, cólera. E aí também fala, irmãos, da malícia. Eita Deus. Também fala da malícia. Despojai. É um desejo maligno contra outra pessoa, a ponto de entristecer-se quando ela é bem sucedida e de se alegrar quando ela passa por problema. Essa malícia aqui, irmãos, é aquela pessoa que não consegue cumprir Romanos 12, versículo 15. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa pessoa aqui da maldade, da malícia, não consegue. Quando alguém consegue uma bênção, a pessoa, só acontece com ela, comigo não acontece. Ou quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ao contrário, ela fala, bem feito, merece passar por isso. Volta a fazer a pergunta de 1 milhão: será que isso habita os nossos corações ou não? Constante ou momentaneamente? Isso tem que ser removido das nossas vidas. O povo de Deus, será que tem maldade? Fiz aqui, coloquei isso aqui no meu sermão. Será que o povo de Deus, os crentes, tem maldade? Será que ainda tem gente tentando um destruir o outro aqui dentro? Acho que não. É só para a igreja de Colossos. Ficou lá, né? Ninguém tem inveja, né, do outro, né? Não. Glórias a Deus pelo irmão que está rompendo. Te louvo, Pai, porque a minha irmã conseguiu um novo emprego, comprou um carro novo, entrou na faculdade, foi curada de um câncer, o filho saiu das drogas. Senhor, eu te louvo, Pai. Glória a Deus, aleluia. E aí, para terminar, Paulo parte para as últimas coisas dessa lista de pecados da velha natureza. Ele fala da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e termina no versículo 9 falando da mentira. Não mintais. Eu quero terminar exatamente com aquilo que Paulo terminou nessa lista do velho homem. Essas 3 coisas que Paulo falou: a maledicência, versículo 8, as palavras torpes da vossa boca e a mentira, são palavras ou são pecados relacionados com a nossa língua. Olha só, irmãos. O que é maledicência? É a pessoa que sempre só tem uma palavra negativa para falar contra o outro. É falar mal do outro. Eu quero dizer isso com muita cautela e com muito temor para os irmãos nessa noite, que às vezes muitos filhos de crentes não se perdem aqui não, ó. Se perdem, sabe aonde? Dentro de casa, na mesa, no dia a dia, pastor. Quando, no momento do café ou do almoço, ao invés das nossas conversas serem: Deus, abençoa o meu pastor, Senhor, enfrenta tanta dificuldade. A maioria dos almoços, o que se passa é: nossa, estou sabendo, pastor? O filho dele, a esposa? Estou sabendo o que o pastor fez? O que a fulana tal fez? O que a líder fez? O que é isso? Maledicência. É falar mal da vida do outro constantemente. Os irmãos sabem aquela história, né? Do menino, quando o pastor foi almoçar na casa da família, o menino ficou encucado, né? Conhece, menino? Essa é clássica, fala disso. O menino ficou assim olhando para o pastor, aí ia na nuca do pastor e ficava se procurando. Até que uma hora o pastor, né, Gilson, ficou meio que curioso: por que esse menino não para de me olhar, né? Será que tem alguma coisa com o meu cabelo, com o meu... O menino olhava para frente e para trás da cabeça dele. Aí o pastor até que perguntou: ô fulano, o que aconteceu com o seu filho? Ele tem algum problema, né? Aí o menino falou para o pastor: não, pastor, é que o meu pai e a minha mãe constantemente eles ficam dizendo que o senhor tem 2 caras e eu só vi uma, cadê a outra?
Parece engraçado, né, irmãos? Mas esse é um pecado que fala da velha natureza do homem que foi sepultado com Cristo. E isso tem destruído muitas famílias. Aí, pastor, irmãos, preste atenção, irmãos, isso aqui é muito sério. Aí, depois, quando chega na fase da adolescência, juventude, sai, fala: onde foi que eu errei? O que o líder fez? Ó, é tudo culpa do líder, que não vai atrás do meu filhinho. Aí ele não se lembra que as conversas que rolam dentro da sua casa, na sua mesa constantemente fulano não presta, a igreja não presta, o meu líder é ruim, o meu líder é isso, o meu líder é aquilo. Aí depois, quando o filho não quer ir mais para a igreja, que ele só escutou coisas ruins, vem culpar Deus, o líder, o pastor, quando na verdade o maior culpado sabe quem é? É ele, que não se policia ao conversar dentro de casa. Então nessa noite, em nome de Jesus, que as nossas mesas sejam ambientes de palavras de perdão, de palavras de cura, de palavras de bênção. Na sua boca, irmãos, tem palavras de bênção e de maldição. Quais palavras você vai decidir usar? Deus, eu abençoo o meu pastor. Deus, eu abençoo a casa do meu pastor. Deus, ele tem tantas falhas, Senhor, mas eu também tenho. Mas Deus, abençoa a família do meu pastor, abençoa o meu líder, abençoa a minha igreja, abençoa a minha comunidade. Glória a Deus. Palavras torpes. 3 minutos. Palavras torpes. É palavrão, palavra chula, piada sem graça, piada que não agrega em nada. E o cristão tem que se policiar com isso, irmãos. Tem coisa que não convém, sabe? Tem hora que eu olho e falo: meu Deus, essa palavra está saindo da boca de um crente. Esses dias eu convidei um amigo, um pedreiro da obra, ele foi na igreja visitar um culto que eu estava dirigindo. Eu dirigi lá o culto e tal. Aí no final ele falou, no outro dia, domingo, segunda na obra, ele falou: ô César, engraçado, né? Lá você dirigiu ao culto e eu percebi que lá você dirigindo, lá, conversando comigo, foi exatamente o engenheiro do dia a dia aqui da obra, a mesma palavra, me tratou com o mesmo respeito, as mesmas palavras no púlpito lá, e aqui na obra você não mudou. Porque tem crente que parece que na hora que está na igreja ele muda, né? Grossa voz, ou ele entra aqui, ele se transforma. Aqui eu sou crente, lá fora é palavra torta, é maledicência, né? Aí ele falou: mas não, você é a mesma coisa. Eu falei: graças a Deus, né? Pior seria assim: como, meu Deus, sabe como você é diferente, né? Graças a Deus que não percebeu a dualidade na minha vida. E isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Aqui é a mesma pessoa de casa, da rua, do trabalho. A Carol aqui é a mesma pessoa do trabalho, do relacionamento, a mesma pessoa. E por último, a mentira. Termino aqui. Será que tem crente que mente no nosso meio? Chega de mentira, ó. Mentira, pastor, vou deixar só uma. Mentira, dá um estudo aqui de pelo menos uns 2 meses, só sobre mentira. E eu quero terminar exatamente com esse pecado do velho homem. E não mentais. Versículo 9, olha lá. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A mentira faz parte do velho homem. É por isso que um crente não deve mentir. Ah, irmão César, mas é a mentira santa, né? Não tem nada a ver, irmãos, é o mínimo. Você está em casa, chega alguém batendo na porta: filho, fala que papai não está, tá bom? Ele está aprendendo que a mentira, né, é uma coisinha boa, é uma válvula de escape para ele. Não, é pecado. Em nome de Jesus, o cristão não vive na mentira, porque ele habita na verdade. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. E dê boa direção para quem de direito é. Minha oração é que essa lista grande de coisas do velho homem não habite nos nossos meios, não habite. E que o novo homem seja revestido através da imagem de Cristo Jesus. Pai,
Eu te agradeço, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações nessa noite, Pai. Deus, que essa palavra possa trazer efeito para as nossas vidas, Pai, para a prática diária. Pai, repreenda, Pai, todo tipo, Senhor, de pecado que não pertence a Ti, Senhor, da velha natureza, do velho homem, e que o novo homem possa reinar, Pai, em cada cristão que está aqui nesta noite. Todos os vícios, tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai, repreenda hoje em nome de Jesus, que nós possamos mortificar a nossa carne, porque nós já estamos crucificados com Cristo, e não mais vivemos nós, mas o Senhor vive em nós, Pai. E a vida que agora vivemos pela fé no Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, esses 3 dias já que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos visto o quanto nós precisamos mais e mais do nosso Senhor Jesus. E hoje não foi diferente. Deus usou grandemente a vida do nosso pastor César para falar conosco através da sua palavra. E algo que o César foi ministrando aqui, Deus foi falando aos nossos corações, é que não existe vida sem Cristo. A nossa vida como Paulo fala aqui em Colossenses, fala em Efésios, fala em outros textos, a vida que você vive na carne é uma vida que vai levar a uma morte eterna. Mas quando nós mortificamos a nossa carne, quando nós matamos o nosso desejo carnal, como foi ministrado durante esses últimos minutos, nós temos uma garantia, que é morar com Cristo Jesus por toda a eternidade. Quando nós matamos o nosso desejo de todo dia levantar de manhã e falar: não, pecado, não te quero, pode até sofrer a nossa carne com esse desejo, mas a Bíblia diz que no final tem coroa preparada para aqueles que permaneceram até o fim. E Deus, o Espírito Santo de Deus, não traz ninguém em vão para entrar por essas portas. Quando Ele traz alguém até dentro de um templo, dentro de uma igreja, é porque Ele quer falar com você. E Ele falou. A palavra foi anunciada, como Jesus diz: ide e pregai. O Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai tocando em cada coração. E essa noite não foi diferente. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. E eu venho nesses minutos de fazer um convite. Não vim congregar na Assembleia de Deus, no Ministério Rurais, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus não vai ter uma placa lá no céu, Assembleia de Deus, não. Mas lá no céu é para todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E Jesus, esta noite, através da vida do César, e agora através da minha vida, te convida esta noite a fazer parte do corpo dele, ser membro do corpo de Cristo, entregar a sua vida para Ele, mas não achando já que tem casos que é instantâneo, de pessoas que levantam a mão e Deus instantaneamente tira de algum vício, de algum pecado. Mas, como César pregou aqui no início da mensagem, é um processo de transformação que nós estamos passando todos os dias até a volta de Cristo, que não está longe. E eu faço esse convite para você que entrou aqui esta noite. Se você deseja mudar a sua vida, eu estou falando em acabar com seus problemas, que nem alguns que falam por aí não. Mas o problema com Jesus é muito mais tranquilo. O problema com Jesus
acontece, mas eu posso chegar na minha casa e deitar, porque eu sei que Ele continua no meu barco e o problema vai passar. Mas eu tenho a certeza que eu estarei com Ele na glória para todo sempre. E Jesus esta noite convida você que entrou aqui esta noite e que talvez esteja na prática de algumas coisas que foi falado aqui, mas quer mortificar a sua carne e viver a partir de hoje para Cristo. Eu te convido a entregar a sua vida para Jesus esta noite, a estender as suas mãos junto com a minha e vir até aqui para nós orarmos pela sua vida. Ah, Lucas, mas é muito difícil, eu já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, Jesus ainda tem algo para fazer na sua história. Acabou a história de quem hoje foi ali no cemitério de Bom Sucesso, no cemitério de Itaquá e faleceu. Mas você que está aqui esta noite, é porque Jesus tem vida para você. Eu quero te fazer esse convite. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, estenda suas mãos junto com a minha. Fala, Lucas, eu quero. Eu não sei se eu vou conseguir. Talvez você pense isso. E é o que o diabo, o acusador da nossa alma, está lançando na sua cabeça. Não vai porque você não vai conseguir. Não vai porque amanhã você vai cair de novo. Não vai porque você vai falhar de novo. Mas eu te garanto que Jesus Cristo mudará a sua história. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, falar, gente, eu preciso voltar urgente. Se tiver, estenda suas mãos junto com a minha, aqui para nós orarmos por você. Não perca essa oportunidade. Oportunidades tem umas que são uma vez só na nossa vida. E Deus te dá essa noite essa oportunidade. Tem alguém esta noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que quer mudar a sua história, que quer falar, eu preciso de uma mudança, e Jesus, eu tenho certeza que vai fazer isso na sua vida. Se tiver, só estenda suas mãos junto com a minha. Não tem. Se você volte amanhã, volte sábado, volte domingo, porque eu tenho certeza que Deus continuará a falar ao seu coração e você verá que não existe outro caminho a não ser Cristo. Amém? As palmas louvem ao nome do Senhor. Se tudo está difícil, ouve a Deus. Deu a esperança, ouve a Deus. Vamos louvar esse louvor juntos? Vamos pôr de pé. As crianças elas vão louvar ao Senhor. Enquanto ela vai se preparando, nós vamos cantar esse louvor aqui junto com elas. Se tudo está
às vezes a gente faz tantas festas, né? E às vezes vem um pregador de fora e o pregador fala 40 minutos da vida pessoal e depois 10 minutos de mistério e depois fala 5 minutos do texto que ele leu, né? Mas aqui não, aqui é aquilo que Jesus mandou a gente fazer, é discipular, né? E este evento é um discipulado realmente para o cristão, louvado seja Deus. Então, se Jesus ele mandou a gente fazer discípulo, esse para mim é o evento mais importante da igreja, né? É por isso que nós não abrimos mão de ser no mínimo uma semana aí de evento, porque é muito importante, irmãos, é muito importante, né? E graças a Deus o Senhor, Ele tem nos abençoado com homens e mulheres de Deus, a qual tem vindo ministrar sobre as nossas vidas e para nós é uma honra. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que vieram, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você não tiver trabalho amanhã na sua igreja, venha mais uma vez, amém, porque a festa continua até o domingo à noite, amém, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. E o sorteio é todos os dias, hein? Se você não ganhou hoje, tem a oportunidade de ganhar ainda tem mais 4 cultos, tá bom? E será uma bênção em nome de Jesus. Hoje foi 2 visitantes e 2 da casa, né? Equilibrou, mas todos os dias aqui tem um sorteio, tá? Isso tudo é para que você seja abençoado, tá? Quem se encheu aí da palavra? Glória a Deus. Agora você vai ter a oportunidade de encher o bucho. Ao findar aqui, você permaneça no seu lugar, você vai receber um caldo, amém? Louvado seja Deus. E o caldo do Itapuã é um caldo grosso, tá? É bem servido, então não perca, tá? Venha, fica onde você está que você vai ser servido. Ao sair, tem um balde ali fora, tá? E você deposita um lixinho lá. Não jogue debaixo do banco e nem jogue na frente da casa dos vizinhos, para eles não brigarem conosco, tá bom? Então, vamos deixar bem organizado. Amanhã tem culto e a irmã da limpeza, ela é nossa amiga. Não pode deixar muito trabalho para ela. Tá? Amém? Vai sortear? Vai sortear os livros, tá? Mais 3 sorteios. Rufam os tambores. Está sendo abençoado, hein? Vai. Você já jogou? Rufa os tambores, irmão. Não, vai.
presbítero Josué para estar fazendo essa oração. Aleluia. E logo após essa oração, o pastor Lucas vai estar dando a bênção apostólica. Amém? Louvado seja Deus. Permaneça no lugar que tem o caldo. A paz do Senhor, amada igreja. Você está feliz pela feijoada? Ué, não é? Não foi bem temperada? É bom demais. Deus só repreende a quem ama. Aprenda isso. Às vezes nós nos sentimos meio cambaleando pelos caminhos quando não nos alimentamos bem. Aproveite esses dias e se alimenta. Aproveite do alimento que Deus está trazendo do céu direto para a nossa vida, ao nosso coração. Oramos ao Senhor. Deus bendito, Pai poderoso, nós te louvamos, Senhor. E às vezes não encontramos palavras no nosso vocabulário, que é tão pobre, para falar um muito obrigado a Ti. Obrigado, Deus, por mais uma vez falar conosco. Obrigado, Senhor, por nos trazer no Teu santo templo e nos corrigir. Como é bom nos alimentar, Senhor, e sair daqui fortalecido pela Tua santa palavra. Obrigado por preparar os nossos corações como terra boa, e que essa semente venha germinar, brotar, crescer, frutificar em nossas vidas, e o Teu nome para sempre seja exaltado. Despeça a Tua igreja debaixo das nossas potências, assim como o Senhor nos trouxe, nos guardando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.